longe ou de perto de você e diz para ele assim: creia e acredite nisso mesmo. Deus não vai falar, não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. E essa noite nós vamos olhar alguns textos da Bíblia que vai nos levar, porque dentro dessa série Deus não vai falhar, o tema de hoje vai ser a fé que acredita versus a fé que sabe. Vou repetir, queria que você depois declarasse comigo: a fé que acredita versus a fé que sabe. Quantos estão entendendo? Pastor, então não tem apenas dois tipos de fé? Não, tem dois tipos, sim, tem dois tipos de fé. Tem aquela fé que opera quando você crê, quando você é salvo, quando você começa a caminhar com o Senhor, depois do seu batismo, por exemplo, ou ao ser batizado no Espírito Santo, você tem fé, e ninguém está dizendo, eu tenho fé, mas já orou por algo, por alguma coisa, já clamou a Deus em momentos X, Y, Z, e você não viu nada acontecer. Por quê? Porque naquele momento não deveria estar operando a fé que acredita. E o lamentável, ouça-me, o lamentável é que nós que estamos em Cristo temos cometido essa bobeira, quando Deus pode nos abençoar, quer. E uma coisa é quando alguém pode fazer, outra coisa é quando alguém pode e quer. Deus, Ele pode fazer e Ele quer fazer. Porém, nós precisamos parar de operar no reino de Deus, do qual somos sacerdotes, reis, do qual somos filhos, aleluia. A gente tem que parar de operar apenas com a fé que acredita. Você já ouviu alguém dizendo, eu acredito que vai estar tudo certo? Isso pode parecer uma frase linda, mas ela não quer dizer nada. Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu acredito. Então continue acreditando. Não. Olha para o seu irmão e fala para ele, hoje à noite nós seremos ministrados, porque Deus quer nos levar para um novo nível. Fala para ele, Deus quer que eu e você saiamos desse nível, a fé que acredita, para o nível, a fé que sabe. Pastor, me ajuda aí, tá? Você já falou que da fé que acredita, tá certo, mas ouça-me. A fé que a mulher do fluxo de sangue, lá no Evangelho de Marcos, declara, é uma fé que acredita. Perdão, não é uma fé que acredita, é uma fé que sabe. Repete após mim. Não é uma fé que acredita, é uma fé que sabe. Olhe para mim, por favor. Isso é só referência. Estou lá, agora estou em Marcos 34, primeiro. A mulher do fluxo de sangue. Quem havia marcado aquele encontro dela com Jesus? Ninguém. Quem sabia que ela iria lá tocá-lo? Ninguém. Quem marcou aquele horário? Ninguém. E o texto diz, inclusive, que alguém passou pela frente da casa dela, pelo muro, e gritou, vá até Jesus, porque ela era imunda. De acordo com a lei determinava que enquanto aquele fluxo de sangue não fosse estancado, ela ia continuar morrendo e impura. Mas ela revela uma fé que sabe. Repete após mim. Ela revela uma fé que sabe. Pastor, o que é uma fé que sabe? É a fé que você toma a bênção. Deus não te dá, você toma. Eu acho que ficou pior. Então vamos ficar juntos. A fé que acredita diz, não, eu. Quantas pessoas vocês, pastores, já não disseram, Deus é fiel? Não, eu acredito. Mas depois a gente viu pelas atitudes, pelas respostas, pela forma como elas corresponderam a Deus, era só uma fé que acreditava. Mas há uma diferença, a mulher do fluxo de sangue revela para nós uma fé que sabe. E o que é uma fé que sabe? É uma fé que já sabe qual é
a palavra ou a resposta de Deus àquilo, e ele vai lá e toma posse. Porque Jesus, olha o que Jesus disse. Gente, o que está rolando aqui? Porque alguém me tocou. E ela não tocou Jesus para chamar a atenção dele. Ela não tocou Jesus. Oi, mestre, estou aqui, estou sangrando, quebra meu galho. Outra coisa, a fé que sabe não aceita não como resposta. Diz o texto que ela está padecendo daquele fluxo quantos anos? 14 anos. 12, desculpa, eu falei 14, são 12. 12 anos. Aí diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha, certo? Com os médicos. E no final diz o texto que os médicos não puderam curá-la. Olha, nós não podemos curar a senhora. A parada é a seguinte, a senhora vai morrer disso aí. Mas uma fé que sabe é uma fé que não aceita não como resposta. Porque, ouça-me, ela já tinha a palavra da galera da lei. Você é imunda, pode nem sair de casa. E agora ela tem a palavra de quem? Dos médicos. E o texto ainda diz, para piorar, porque além da lei, além dos médicos, ainda há um outro problema. Qual, pastor? Além da lei, além dos médicos, qual era o outro problema? O outro problema era que o texto diz, e isso está no texto do capítulo 5 de Marcos, e o texto diz, indo a piorar. Imagina, ela está fazendo um tratamento e só piora. Mas ela, mesmo a lei dizendo, a senhora não pode sair de casa. 2, não posso? Não. 2, gastou tudo quanto tinha. 3, a senhora só está piorando. A fé que sabe não aceita não como resposta. A fé que sabe também sabe qual, porque irmãos, onde Deus não colocou uma palavra, tá bom, você vai lá e pergunta, mas aonde tem uma palavra de Deus, você não precisa questionar mais. Você só precisa, espere, está desempregado é o contrário do que a palavra me diz. Passar necessidade, a Bíblia diz que os filhos dos leões morrem de fome, mas eu nunca vi um justo padecer de fome. Yes. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus está te chamando hoje à noite para você operar num novo tipo de fé. Ou seja, você vai operar, a partir dessa noite eu declaro pela fé em nome de Jesus, você vai operar não mais na fé que acredita, eu acredito, não, eu vou operar na fé que sabe, porque a fé que sabe é aquela que sabe que Deus vai fazer alguma coisa, é aquela que sabe que você não vai perder, é aquela que sabe, eu sei, os dias são maus, a gente gostaria que as pessoas, sobretudo da nossa casa, da nossa família, andassem mais depressa, mas Deus está no controle de tudo, eu posso ouvir amém? Então a fé que sabe não fica esperando a migalha cair da mesa. A fé que sabe, escute, a mulher Cirofenícia, ela manifesta também uma fé que sabe, porque ela vai até Jesus, ela sabia que ele era judeu, que os sírios não se davam bem e que ele não poderia atendê-la. Mas olha como isso é poderoso. A fé que sabe não aceita não como resposta, porque ela está indo buscar um milagre. Minha filha está terrivelmente endemoniada e padecendo de enfermidade. E Jesus, olha a resposta, minha filha querida, amada, estava te esperando, aleluia, agora eu vou te dar vitória. Não, eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa perdida de Israel. Aí Jesus, e ele não fica parado esperando ela responder, ele continua caminhando, e os discípulos estão com ele, e ela vem atrás, e eles disseram, mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Olha para o seu irmão e diga, só tem um detalhe, a fé que sabe, não aceita não. Olha para o seu irmão, diz para ele, isso quer dizer
que eu vou continuar buscando até que eu encontre, eu vou continuar pedindo até que Ele me responda, eu vou continuar batendo até que a porta abra, eu vou continuar na minha caminhada. Por quê? Porque Deus ainda não me falou, e quando eu olho na Bíblia, eu tenho que promessa. Quantos estão entendendo? Digam amém, por favor. Ok. Mas a gente acha, ouça, é confortável operar num nível de fé que acredita. Olha outra coisa interessante. Se Bartimeu tivesse uma fé que acredita, ele voltaria cego naquele dia para casa. Por quê? Você esqueceu dos discípulos, a multidão lá, alguns do meio da multidão? Cala a boca, rapaz, tu é cego, mas está gritando por quê? Meu Deus do céu, cala! Cala! Ele combinou com qual Jesus que estaria ali esperando ele? Quando ele disse. Agora, obviamente que a gente precisa ser, claro, equilibrado. Não sair fazendo todas as loucuras. Não, calma. Eu preciso, toda a minha ação, ela precisa estar respaldada pela palavra. Respaldada pela palavra. Então, vamos caminhar mais um pouco, amém? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos repetir: a fé que acredita versus a fé que sabe. Olhe para alguém e diga: essa noite é uma noite chave para você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus prometeu. E eu garanto para você, na autoridade do nome de Jesus, que você nunca viu tantos milagres e tantas vitórias se manifestando na sua vida. A fé que sabe é uma fé como a de Davi. Como assim? Que farão ao homem que vencesse gigante? Porque Davi está vendo o exército todo recuando, com medo, e vai no rei Saul, idem, e ele chega, imagine, um adolescente: não se atemorize o coração de ninguém, porque teu servo irá e pelejará contra este incircunciso. E quando o rei tentou remover Davi daquela decisão, porque o rei chegou a dizer: não, contra esse aí você não pode não, Davi, está louco? Ele é guerreiro desde a mocidade. Você está com a harpa lá no palácio, agora está cuidando da ovelha. Não vai. Mas Davi disse: teu servo irá. Por quê? Uma fé que sabe, ela está embasada na aliança. Porque quando Davi ouve, qual era mesmo o nome do gigante? Quando Davi ouve Golias pela primeira vez, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, o que Davi está dizendo: quem é esse cara? Esse cara não faz parte da aliança para que a gente tenha medo dele. Se ele fizesse parte da aliança, valeu aí, Golias, é nós, estamos juntos, tu com esse tamanhão aí, estou junto contigo. Não, se ele não faz parte da aliança, ele não tem a autoridade que ele diz ter. Por quê? Porque ele não vai lutar comigo, ele vai lutar com Deus. Eu apenas serei instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo do Senhor, minha vida, sua vida, para um grande milagre. Porém, quem batalha, meu irmão, tem batalhas na Bíblia, por exemplo, Jericó. Eles rodearam no capítulo 6, mas a vitória já estava determinada no capítulo 5. Primeiro, um anjo do Senhor aparece para Gideão. E esse anjo libera uma palavra. Qual? Eu falei Josué. E o anjo libera uma palavra para Josué. O que ele diz? Ora, Jericó está toda fechada por dentro, por fora, ninguém entra, ninguém sai. Mas eu, Josué, já entreguei Jericó nas tuas mãos, seu rei,
seus homens de guerra, toda a cidade. Olha para você e fala, olha para você e fala para ele, imaginou isso, a guerra que Josué vai, ele só tem que dar o grito. Amém ou não? Agora vamos olhar para um camarada chamado Abraão, que Deus queria que ele fosse para um novo nível de fé. Ok. Então, ok, não posso esquecer isso. A segunda vez que Saul diz para Davi que ele não pode, que ele não tem condições, é quando ele tenta colocar em Davi a sua armadura. Só que acontece uma coisa tremenda, o que? Davi revela qual era a sua intimidade com Deus. Esse nível de fé que estamos falando, ele só pode advir de relacionamento com Deus. E como é que você sabe disso? Porque o mesmo, não, eu vou lá, rapaz. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um leão. Eu tomei pela barba e tirei a ovelha que estava na boca dele e o matei. Assim como eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um urso e eu tirei a ovelha da boca dele e o matei. Olha para o seu irmão e diga para ele, suas experiências particulares com Deus, tenho o desejo, o propósito de te levar a níveis de conquista cada vez maiores. Ok, tudo bem? Você entendeu a introdução? Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Aleluia. Deus não vai falhar. Deus não pode falhar. Até porque existe um fato aqui que eu preciso citar. Qual? O radical da palavra falhar é engano. Quando é que Deus engana alguém? Quando é que Deus é enganoso para com alguém? Quando é que Deus é enganoso para com seu povo, sua igreja e seus filhos? Quando Ele diz uma coisa que não é verdadeira. Isso não existe. Mas vem comigo. Gênesis no capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus diz, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da... E aí quando a gente vai ler a primeira frase do verso 4, a gente se depara com uma frase tremenda. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Mas essa é uma fé que acredita. E Deus queria levá-lo a um outro nível de fé. E eu vou mostrar isso para você. Então, a primeira vez que Deus fala com Abraão, Abraão, é o seguinte, vou fazer de você uma grande nação. Se você puder contar o pó da terra, conta, porque assim é a nação, é o povo. Mas eu não tenho nem filho, o senhor está doido. Do que o senhor esqueceu? Olhe para o seu irmão e diga para ele, toda vez que Deus te der uma promessa, nunca mais olhe para a sua circunstância, mas creia que nenhuma circunstância é poderosa o bastante para remover a promessa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Vamos repetir isso então. Nenhuma circunstância é poderosa para remover a promessa. Às vezes o que nos desanima é olhar para a circunstância. Oh Deus, eu sou teu filho. Oh Deus, eu fui ao culto terça-feira. Oh Deus, eu estava no domingo. Oh Deus, eu estava aí os dias de carnaval. Oh, mas as coisas não estão acontecendo. Isso é uma fé que acredita. Por quê? Porque é uma fé que depende do circunstancial para você crer.
E Abraão se destaca como o pai da fé, porque ele crê. E ele vai aprender isso depois. Ele crê sem olhar para a circunstância. Olha para o seu irmão, por gentileza, e fala para ele. Bate no ombro dele aí e fala para ele. O que Deus quer é que você e eu creiamos nele, independente da circunstância. Oh, mas a sua vida anda um caos. Mas eu tenho fé que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu tenho que continuar declarando a palavra. Eu tenho que continuar firmado nessa fé. Não a fé que acredita, que é uma fé que depende da circunstância. E outra coisa, isso é poderoso. A mulher do fluxo de sangue, ela não saiu de casa para voltar para casa sangrando. Jairo não saiu de casa para enterrar a filha. Uau! Bartimeu não saiu de casa para voltar cego. Uau! Tudo bem? Olha para o seu irmão, e você também não saiu de casa para voltar para ela sem uma palavra de Deus. Ele vai falar o teu coração poderosa e fortemente essa noite, em nome de Jesus. Se você crer, joga uma das mãos para cima e libera uma rajada de glória, aleluia. Vem comigo, Gênesis capítulo 13, a segunda vez que Deus fala com Abraão. 13, a partir do verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, é isso: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. 16, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, pois, levanta-te, pois, e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti, Verso 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar para o Senhor. Essa é a segunda vez que Deus fala com Abraão. Primeiro, Deus fala sobre sair, de ser um povo, de estar abençoado. Mas pastor, ele não tinha filho. Deus nunca olha para impossibilidade nenhuma quando Ele te faz uma promessa. Deus prometeu que vai abrir uma porta, mas eu não sei qual é. Eu estou desempregado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou assim, eu estou assado. Meu querido, Deus não faz promessa ao seu povo olhando para a circunstância. Ele olha para o poder que Ele tem de realizar aquilo na sua e na minha vida. Ele está dizendo aquilo pelo poder da palavra. A mesma palavra que foi usada para criar tudo que está aí, é o que Ele está dizendo. Se Ele disse, se Ele falou, eu vou fazer. Então você pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém ou não amém? Ok. Então Deus fala a primeira vez com Abraão. É Abraão no caso. Gênesis 12, de 1 a 3. A segunda vez, Gênesis 13, 14 a 17. A terceira vez que Deus fala com Abraão, Gênesis 15, verso 1. Verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grandíssimo será o teu galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? Pois se eu ando sem filho. Olha Abraão, olhando para a circunstância. Que é o que fazemos. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Ah, meu pai. Continua comigo, por favor. Você ainda está no capítulo 15, sim ou não? Ok, 15. Olha a fé que acredita. Capítulo 15, agora verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Repete comigo o texto. Essa fé é uma fé que acredita ou é uma fé que sabe? Não, é uma fé que acredita. Vou provar para você, vou perguntar novamente. Essa fé que Abraão está manifestando no capítulo 15, no verso, agora no verso 6, é uma fé que acredita ou é uma fé que sabe? Repete após mim, é uma fé que acredita. E como é que o senhor tem certeza disso? Vá até o verso 8 e leia, por gentileza. Não ouvi. O senhor pode repetir, por favor, meu amado? Vai, 3. Isso. Olha lá, ó. E disse ele quem? Abraão. Vocês acabaram de dizer que a fé que ele manifesta nos versículos que lemos era a fé que sabe, mas não é. Olha Abraão. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Abraão, Deus disse, eu vou te dar. E você está preocupado como que isso vai acontecer? Claro, porque era uma fé que acredita, uma fé limitada, uma fé que não se desenvolve. Parece que deu uma estreitada no negócio, sim ou não? Você está aberto para a revelação também? Ok. Estamos então falando de uma fé que acredita. Abraão acreditou no que foi dito, mas Deus queria levá-lo para um outro nível. Como é que eu sei, ou o senhor sabe, que Deus quer me levar para um outro nível? Olha para o seu irmão e diga, Deus quer te levar para um outro nível. Diga, eu quero. Quando Abraão diz, deixa esse texto aí, Márcio, por favor. Gênesis 15, 8. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que é dia dela? Veja que Deus aparece e fala com ele no capítulo 12. Deus aparece e fala com ele no capítulo 13. Agora Deus aparece e fala com ele no capítulo 15. E, ok, amém? Mas lá no verso 8, a gente não pode esquecer que Abraão diz, mas como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? Porque a fé que acredita quer alguma coisa palpável. Não, eu creio. A fé que sabe. A fé que sabe é uma fé que conhece a Deus. Vem comigo aqui, volta aqui por gentileza. Como Deus corresponde a Abraão? Você vai observar como Deus quer levá-lo para um novo nível. Vem comigo. Capítulo 15. Abraão diz, como eu hei de saber? Aí Deus volta, verso 9, e diz assim, e disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra. Mas as aves ele não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Repete após mim. As aves desciam sobre os cadáveres. Não. As aves queriam descer sobre a oferta. Quando Abraão pergunta para Deus, como é que eu hei de saber que isso vai acontecer? Qual é a resposta de Deus? Uma aliança. Deus então faz o quê? Abraão, a tua resposta é uma aliança.
para você ter certeza, convicção de que eu não vou mentir, não vou te enganar, de que eu vou fazer isso mesmo. Valeu, Abraão? Então, traz aí esses animais e coloca eles no altar e oferece-os ali para mim. E Abraão sabia, peraí, Deus não está de brincadeira, porque no verso 12 ele não pediu oferta, no capítulo 12 ele não pediu oferta, no capítulo 13 ele não pediu oferta, mas no capítulo 15 Abraão manifesta uma dúvida, a fé que acredita. Eu acredito, mas como é que eu hei de saber que vai acontecer? A resposta de Deus, olha para o seu irmão e fala para ele, a resposta de Deus: eu vou fazer contigo uma aliança, e você vai passar a caminhar debaixo dessa aliança, e você vai parar de andar ou de viver olhando para sua esposa. Ela não tem, eu não tenho filho. Não, você pode acreditar em mim, porque eu fiz com você uma aliança. Tudo bem? Amém. Tudo bem? Amém. Pastor, me ajuda a melhorar. Uma fé que acredita, uma fé que sabe. A fé que sabe é diferente da fé que acredita. Por quê? Por quê? Qual é o motivo? Deus quer fazer pegadinha conosco? Claro que não, nem de brincadeira. Olha para o seu irmão e diga para ele a diferença da fé que acredita para a fé que sabe. É que a fé que acredita faz você todo dia voltar na casa ou na presença de Deus e reclamar da mesma coisa. Mas a fé que sabe é a fé que você ora uma única vez. Oh, meu Pai! Porque quando você manifesta a fé que sabe, você já tomou posse que aquilo vai se manifestar. Eu não estou dependendo do Lula, não dependeria do Bolsonaro, nem do Donald Trump, nem de nenhum deles, para nada. Por quê, pastor? Porque se eu estou aprendendo e quero cada vez mais trabalhar em cima de uma fé que sabe, eu não quero saber. Olha, os médicos disseram para a mulher do fluxo de sangue, pastora Beth, não podemos curá-la. Está lá em Marcos, capítulo 5. Antes o seu estado só piorava. Olha para o seu irmão e fala para ele, essa noite é uma noite chave para você romper com toda a limitação e permitir que o Senhor trabalhe com você do jeito que Ele quer. Uma fé que sabe que Deus vai fazer. Uma fé que sabe é uma fé que se posiciona para receber. Uma fé que sabe é uma fé que na hora do louvor ele fica, ó Senhor, nós está muito mal, ó Senhor. Uma fé que sabe diz na hora da adoração, eu sei que Tu és poderoso, eu estou Te adorando apesar de tudo que eu estou passando, não é porque eu sou bom ou melhor que ninguém, é que a minha fé é uma fé que sabe, leve o tempo que levar, leve o dia que levar, leve os anos que levarem, os meses, não interessa, Ele vai fazer porque Ele é fiel. Uma fé que sabe tem a convicção de que, ouça, uma fé que sabe tem essa convicção, qual? O teu marido não é maior que Deus. A hora que Deus trombar com ele, você vai ver como é que o irmão fica pequenininho. É só tomar-lhe uma trombada. Opa, Jeová, opa, tropecei aqui. Aí, ó, Senhor, tem misericórdia. Então você não, ouça, fale para o seu irmão, o máximo que você tem que fazer é continuar crendo, é continuar declarando e é continuar tomando posse. Tomando posse. Tomando posse. Tomando posse. Uau! Ok? Então, Abraão pergunta, como é que eu vou saber se isso vai acontecer? Aí Deus apela para a aliança. Diga ao seu irmão, Deus é tremendo.
Ele enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhar para a cruz é muito simples, e entender a cruz é que é profundo. Que a cruz, na verdade, era um altar. E quando Jesus foi morto naquela cruz, era um cordeiro que tinha sido colocado no altar, porque a gente precisa entender, todo pecado tem recompensa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é isso. Sério, não? Agora sim, diga para o seu irmão, é nessa fé que eu estou. É nessa fé que eu estou. Ouça, qual fé? Todos os meus vizinhos não creem nisso, problema deles. Todo mundo na minha casa não crê nisso, problema deles. Eu vou continuar levantando de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, a hora que for, vou abrir a palavra e vou dizer: Deus, lembra-te da tua palavra, lembra-te do que falaste comigo. Alguns entendem isso como confronto, mas por que confronto? Se Raquel disse: Senhor, ou dá-me filhos, senão morro. Onde estava a afronta de Raquel? Onde estava a afronta? Não é nada disso. O que acontece? Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus quer que você tenha esse nível de fé, porque o mundo está aguardando por essa fé. Vou repetir: o mundo está aguardando por essa fé. Olha o que diz a Bíblia lá em Romanos: há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos que operar nesse mundo, não com a nossa carne, não com os nossos achismos, não com a nossa visão da vida. Nós temos que operar nesse nível, na fé, pela fé. Por isso que Deus diz na sua palavra: o justo caminha pela... pastor, eu quero trocar de carro. Parabéns, eu acho isso uma boa coisa. E eu fui lá na concessionária hoje, e pus as mãos lá e profetizei. Depois, fiquei desanimado quando o rapaz trouxe o plano. Não dá para mim. Espera aí, o que é mais poderoso na sua vida? O colocar uma das mãos e declarar e chamar a existência o que não é como se já fosse, ou o mais poderoso na sua vida é aquilo que o vendedor está dizendo. O vendedor conhece teu Deus, o vendedor sabe quantas promessas o Senhor tem para cumprir ainda na sua vida. Diga para o seu irmão: uma fé que sabe que mais dia menos dias Deus fará um caminho onde nunca existiu, fará um caminho onde não vemos, um caminho Ele fará, sim, me guiará, sempre me sustentará com seu amor. Caminho. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, a Ele a honra e a Ele a glória para sempre. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É claro que você e eu podemos continuar caminhando no nível só de receber, mas a fila para receber é muito grande. Parece que é só o pastor João que captou. Vou repetir: você pode continuar trabalhando com uma fé que acredita, mas eu quero lhe dizer que a fila é muito grande. Lá você não recebe antes porque tem mais de 60 anos. Olha, na fé que acredita não existe prioridade. Não tem. Você entra na fila e espera. Mas na fé que sabe, olha para o seu irmão e fala para ele: mas na fé que sabe,
apesar de toda circunstância ao seu redor e diante de você, estar insistindo em dizer o contrário, continue crendo na palavra, continue apoiado na promessa, continue declarando, louve, adore, exalte, bendito seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus já fez, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é poderoso. Escute, espere, ouça, em Êxodo capítulo 12, Israel sai do Egito. No capítulo 14, eles estão de frente para o mar. E Faraó está vindo e vai matar todo mundo. E você talvez diga, eu nunca vi Deus nervoso. Eu já vi. Quando? Quando Moisés vê o mar e o povo, e agora? Como é que vai ser? O Senhor não tirou ele para matar. É para matar, não vai morrer. Aí, imagina, Moisés com todo amor e carinho, vem diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Por quê? Porque há momentos que você tem que operar baseado naquilo que já está na sua vida, que Deus colocou. Olha, eu estou esperando, algo vai acontecer, fique aí então. E continue esperando. Quem está entendendo? Entenda. Mas por que Deus chamou a atenção de Moisés? Porque Moisés tinha que entender isso. Quando eu disse que os tiraria, quando eu disse que estaria no meio de vocês, quando eu dei a vocês uma coluna de fogo para a noite, uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia, pode ter mar, pode ter Golias, pode ter medo, pode ter inferno, pode ter o diabo, pode ter depressão, pode ter capeta, pode ter o que for. Eu estou respaldado pela palavra do meu Deus, que eu vou atravessar esse mar. Eu estou respaldado pela palavra do meu Deus, que esse mar não vai me impedir. Eu estou respaldado, você tem que crer nisso. Você não pode ficar e continuar vivendo a vida. Todo dia você volta para chorar pela mesma coisa, todo dia você volta para orar pela mesma coisa, reclamar a mesma coisa. Você precisa tomar autoridade. Reis e sacerdotes é o que somos em Cristo, e como reis e sacerdotes temos que aprender a governar como Deus governa. Deus governa por decretos. Outra diferença entre a fé que acredita para a fé que sabe. Qual é, pastor? A fé que sabe não depende de conhecimento. Ela só... De quê? Não depende. Qual era o conhecimento que essa mulher tinha de Jesus? Ela está dentro de casa se tratando, o sangue continuava jorrando, ela está gastando dinheiro e talvez preocupada. Caraca, se esse remédio agora não der certo, eu estou mal. Por quê? Porque é o meu último dinheiro. E quando ela sai de casa, ela já tem aqui na sua mente, claro diante dos seus olhos, se eu tão somente tocar. E foi por isso que Jesus sentiu aquele toque. Porque não foi um toque da multidão. Olha Pedro, mestre, pera lá, né? Qual é do senhor? O senhor bebeu ontem? A multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou. Eu lá sei quem tocou o senhor no meio dessa multidão. E ele diz, eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus disse que iria curá-la? Sim ou não? Ele não disse. Ela foi lá e tomou posse. Mas a gente religiosamente não aprendeu a amar a Deus. A gente aprendeu a ter medo de Deus. As religiões nos ensinaram a ter medo de Deus. Olha, cuidado, olha, cuidado, olha, cuidado, olha, cuidado. E aí a nossa relação com Deus também é prejudicada, porque a gente acha que porque Deus é Pai, então o grave erro que nossos pais cometeram conosco, Deus vai cometer conosco. Não esquece que Deus não é seu Pai. Nesse contexto do carnal que te abandonou, será o que foi que aconteceu? Amém ou não amém? Olha para sua irmã e fala para ele, creia nisso.
Deus não te chamou para um reino de perdedores, mas um reino de mais que vencedores. Mas um reino de gente que vai viver uma poderosa e sobrenatural experiência com Deus. Experiência com Deus, experiência com Deus, experiência com Deus. Aliás, você se lembra o significado da palavra Israel? Príncipe, é o que normalmente nós dizemos. Quando vocês forem a Israel e perguntar a um rabino o que significa Israel, ele vai te dizer isso. Isra quer dizer homem. El quer dizer Senhor. Mas aí eu ainda tenho que separar a última parte, que é o I, e deixar o Ra sozinho. Para quê? Qual o significado? Aquele que luta. Olha como Deus é. Ele estabeleceu o nome do seu povo, Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece. Aquele que luta com Deus e prevalece. Isso é poderoso, não? Diga ao seu irmão: o Senhor também estabeleceu, através de Jesus Cristo, uma aliança com cada um de nós. Então fala para ele: você pode ter certeza do que Deus prometeu que vai fazer. Não é porque o pastor está pregando, não. Você pode ter certeza de que Deus vai fazer o que Ele prometeu, pelo simples fato de isso está baseado numa aliança. Por isso Jesus também era o Cordeiro de Deus. E toda vez que há sacrifício sobre o altar, e não apenas sacrifício, mas sangue derramado, isso aponta sempre uma aliança. Então o mesmo Deus que fez com Abraão uma aliança, Ele pegou essa aliança através de Jesus, esticou desde Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, até nós hoje. Como é que você sabe disso? Como é que eu posso crer nisso? Porque Gálatas capítulo 3, num dos versículos, a partir do verso 15, está escrito lá que Deus abençoou, que somos abençoados com o crente Abraão. Ou seja, ele pegou a promessa feita a Abraão, esticou até a sua vida e a minha, esticou até os dias de hoje e colocou ali uma palavra. Imagina, em Romanos Abraão ainda aparece como pai da fé, mas em Gálatas ele já aparece como crente. Deus é bom, é ou não é? Glória a Deus. Tudo bem? A gente para ou continua mais um pouco? Então ouça, uma fé que apenas acredita é uma fé que pode ser apoiada em algo circunstancial. Por isso que Deus não aceita que a gente desista. Porque quando você desiste, você está mandando um recado para o reino do Espírito além de Deus. Qual? Eu não prevaleci porque batalhei com uma fé porque batalhei contra esse gigante com uma fé que eu acredito e não com a fé que eu sei. Qual foi o momento que Davi pensou, parou e deu ouvido a alguém dizer: contra esse filisteu tu não poderás lutar, contra esse problema você não poderá prevalecer, contra essa situação contrária você já foi derrotado? Não esqueça que quando saiu da casa de Jairo, uns camaradas que estavam lá, porque tem gente que é pouco, a única coisa que sabe é ser portador de má notícia, e nem isso faz bem,
Porque Jesus está do lado, Jairo está com ele, e o cara diz: ô Jairo, não incomoda, vê se alguém dá um aviso de falecimento de uma filha, de quem quer que seja, desse jeito. Ô Jairo, incomoda mais o mestre, não, que a tua filha já morreu. E o que Jesus diz? Repete após mim: se creres, verás a glória de Deus. Olha para alguém do seu lado e diga para ele: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pastor, o que é que Jesus disse para Jairo? Porque ele disse para Jairo: se você crer, você vai ver a minha glória. Jairo, a fé que eu quero de você é uma fé que sabe. A fé que acredita, ela pode ser removida, ela pode parar de existir, dependendo da notícia que te derem. Mas a fé que sabe, independente da notícia com que chegaram agora para te dar, você sabe que o teu Deus ainda tem a última palavra. E Jesus disse: se você crer. A fé que acredita, creio, não estou crendo mais. Mas não é isso. A fé que sabe, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai tirar essas pessoas da terra, porque se os tirar agora, eles vão tudo para o inferno. Então mantém eles aí. Agora eu e você temos que aprender a esperar aí. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas aprender a esperar em Deus. Quem está comigo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: creia nisso. Deus nunca vai falhar com você. De novo, Deus nunca vai falhar com você. Diga para ele: quando você menos imagina, você vai sair correndo e gritando: Ele fez. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ótimo. Hebreus 6,19. Hebreus 6,19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Verso 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Fala para o seu irmão, por gentileza, diga para ele: Deus quer que a sua fé cresça. Houve um tempo que ela não podia, que era a época da lei, mas agora em Cristo, a nossa vida, como está escrito em Hebreus, está baseada, embasada por maiores e superiores promessas. É isso que está no nosso coração. Uau! Olhe para o seu irmão e diga para ele: nunca mais diga para o Senhor: como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter certeza se isso vai acontecer? Você já tem que acreditar que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele nunca falhou. Deus não pode falhar, porque a palavra falhar tem a ver com engano, e Ele não vai te enganar jamais. Ele não vai dizer para você, como eu e quaisquer um outro homem poderia dizer: pô, desculpa aí, não deu dessa vez. Deus nunca, jamais. Eu acho que está bom. Ok? Então Satanás tem que parar. Satanás quer nos enganar o tempo inteiro, porque ele é o pai da mentira. E é engraçado, porque que tem pessoas no culto
que elas acreditam mais no que o diabo fala do que o pastor está ensinando. E como é que você sabe que elas creem mais no diabo? Porque elas continuam agindo igual a ele. Ao invés de parar e passar a agir como luz, como filho de Deus. Tcharam! Tudo bem? Então vamos caminhar. Oh, meu Deus. Se você olhar para alguma área na sua vida hoje, dentro desse contexto, passado, presente e futuro, você vai encontrar alguma coisa, algum momento que Deus falou algo e não aconteceu? Deus prometeu algo e não fez? Sim ou não? Ou você não entendeu o que eu perguntei? Escute isso. Se você olhar para teu passado com Deus, para teu presente com Deus e teu futuro com Deus, você não vai encontrar nenhuma falha em Deus. Porque tudo aquilo que disse que faria, Ele fez. Tudo aquilo que Ele diz que está fazendo, Ele está fazendo. E tudo aquilo que Ele diz que ainda vai te dar, Ele vai te dar, porque Ele é fiel. Só que nós precisamos compreender, e compreender de verdade, que a promessa também, a promessa também é algo que passa por esses 3 tempos: passado, presente e futuro. E crer, entender o que tudo que você e eu, tudo que nós estamos vivendo hoje, foi o que semeamos ontem. E esse é um dos mais, para mim é o maior dos problemas de quando as pessoas não têm mais aliança de vir ao culto. Aparece quando dá, de vez em quando. Não deu, eu vou lá. Por quê, pastor? Porque elas não vão ter uma fé que toma, e sim uma fé que acredita. Elas vêm num culto, pedem que alguém ore, alguém ora, alguém dá um abraço, elas voltam para casa felizes. Mas na verdade, ouça, não tem motivo para elas voltarem para casa felizes. Por quê? Porque é bom receber abraço, é bom. Mas Deus quer que as coisas mudem, não melhorem. Mudança é diferente de melhora. Tudo bem, meu amado? Podemos continuar? Então, aleluia! Uau! Ok, já podemos caminhar mais um pouco e encerrar. Ouça, quando Davi diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, eu gosto de repetir isso, eu gosto de ler isso. Quando Davi chega e diz: não se atemorize o coração de ninguém, teu servo irá e pelejará contra esse circunciso. Porque uma fé que sabe, não espera ser escolhido para tal. Você já se escolhe e já se coloca. Mas pastor, onde está escrito que Deus falou para Davi, para ir contra Golias? Deus disse que ele seria o rei, ele foi ungido para ser o rei, mas onde está escrito que Deus mandou ele ir? Meu irmão, quando você tem uma fé que sabe o que está na palavra, sabe quem é Deus, as experiências que você tem sido com Deus, você não precisa esperar ninguém te convidar. Você pode orar por mim, você já faz isso na certeza, na convicção de que aquilo que você está clamando vai se manifestar. Amém, igreja? Tudo bem? É isso. Fala para o seu irmão: a sua luta não é para te derrotar ou te matar. A sua luta é uma maneira que Deus está usando para te levar, ao depender dEle, até experiências cada vez maiores. Deus quer, olha para o seu irmão e diga para ele: Deus quer que você tenha um testemunho. Vou repetir: Deus quer que você tenha um testemunho. Quando tentaram dizer para Davi: sai daí que você não vai conseguir, ele disse: mas espera aí, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai. Ou seja, ele invoca o testemunho.
Só que testemunhos, eles não são algo para o coletivo, mas sim para o individual, você e Deus. Amém? Estou com vontade de terminar. Meu Deus. Põe uma das mãos no ombro do seu irmão, se puder, literalmente, irmão ou irmã, por favor. Diga para ele ou para ela assim, ó. Toda vez que você operar na fé que sabe, os anjos de Deus começarão a armar emboscadas contra os teus inimigos. Toda vez que você manifestar a fé que sabe, você estará autorizando os anjos a agirem em seu favor. Ouça, ouça, ouça. Qual é a situação da vida em que a fé não opera? Basicamente a fé é para tudo. Jesus falou isso. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, creia. Repreendeu os discípulos quando eles manifestaram incredulidade. Então a fé, ela trabalha em quais áreas da nossa vida? Diga, todas as áreas. Fala para o seu irmão, a única área, o único momento em que a fé não vai operar é quando você retrocede. Se nós retrocedermos, a fé não tem como nos levar a nenhuma vitória. É por isso que a palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que permanecem. Eu vou dizer para você, eu creio tanto nisso, que mesmo quando você pode dizer, eu cometi um erro, mas se você não retrocede, Deus vai cuidar disso. Amém? Mas se você está aqui essa noite, precisa de um milagre, mas vive vindo e voltando, aí não vai dar. Você tem que permanecer. Amém? Porque tem gente que não entende isso, meu irmão. Ouça, não vai embora ainda. Para onde você está indo? Para a vitória ou para a derrota? Diga, estou indo para a vitória. Na verdade, estou indo para o lugar da minha vitória. Então ouça, as circunstâncias podem ser difíceis. Elas não podem e não devem mover sua vida para fora do que a palavra de Deus diga. Quando a gente permite que uma circunstância nos mova para fora do que Deus nos prometeu, nós estamos dizendo, eu acredito que isso não pode acontecer. Eu acredito que Deus não pode fazer nada. Porque se você acreditasse, você permaneceria. E o que Deus quer de nós? Que a gente, que você, que eu permaneçamos. Ok? Ok ou não ok? Não foi o diabo que planejou te dar vitória. Quem planejou te dar vitória foi? Então se ele planejou isso e falou e liberou uma palavra e uma promessa, isso já é seu. Nós nunca vimos de Gênesis a Apocalipse na Bíblia Sagrada Deus operando desse jeito. Como? Ô Anderson, já que você não tomou posse, me dá isso para cá que eu vou dar para o outro. Não, é seu. Deus não pode falhar também, porque a palavra dele não retrocede. Ele diz na sua própria palavra que toda palavra
que toda palavra liberada vai cumprir exatamente o propósito para o qual ela foi liberada. Então, se Deus liberou uma palavra que vai te dar vitória, a única oportunidade, melhor, a única possibilidade nessa situação, diga, é ter vitória. Amém? Ok, vou chamar o ministério de louvor. Concluindo, quantas coisas nós abrimos mão, quantas coisas nós deixamos para lá, quantas coisas nós já tivemos um fogo para buscar, profetizar, declarar, tomar posse, se posicionar, mas agora elas estão lá frias, sozinhas e abandonadas. Olha para o seu irmão e fala para ele: eu profetizo em nome de Jesus, que exatamente hoje Deus vai incendiá-lo novamente. Diga, um fogo através da palavra de Deus sendo liberado para que você creia, para que você tome posse, para que você pare de enxergar as portas fechadas e enxergue as que Deus abriu, porque Deus disse: uma porta grande e eficaz se me abriu, Senhor. Então você tem que passar por aquilo que Ele abriu, quando Ele te deu uma palavra, quando Ele te fez uma promessa. Aleluia. Deus não pode falhar. Então Deus está querendo que eu e você corramos na direção daquilo que temos dele como promessa. Como promessa. E ainda bem que o Abraão do capítulo 22 não era o Abraão de Gênesis 15:8. Porque o Abraão de Gênesis 15:8 é o Abraão que diz para Deus: como posso ter certeza que isso vai acontecer? E o que Deus faz? Deus chama ele para uma ali, para que ele soubesse: ei, Abraão, eu fiz uma aliança contigo, pronto. Repete após mim: uma fé que toma posse, uma fé que continua declarando pela fé. Não é pelo que você está vendo, não é pelo que está aparentando, não é pelo que alguém falou, não é pelo que alguém disse que pode ou não pode. Queridos, a gente vive num mundo muito complicado. Se já não bastasse um mundo, um mundo que jaz no maligno, um mundo de pecado, um mundo de mentira, um mundo de falsidade. E você tem que crer que mesmo tendo que olhar, que ver, que passar, que enfrentar tudo isso, Deus ainda continua e continuará sendo o Senhor da sua vida. Você não pode mais olhar para a circunstância e falar: caramba, pelo que está acontecendo, Deus não tem as suas mãos sobre mim. Então você está dizendo que o que está acontecendo é maior do que o Senhor. Posto que, é também por isso que eu tenho as minhas reclamações. O que, pastor? A gente precisa parar de manifestar uma fé que não é a que está na palavra, não é a que Deus quer. Você já reparou os louvores que a gente canta? Essa é a casa, é tua casa, eu guardei ela. Como assim? Que dia foi essa miséria? E sabe por que a gente canta isso e se alegra? E tudo bem, é a licença poética, tá? Mas sabe por que a gente canta isso e se alegra? Porque a gente acha que Deus é um visitante na nossa vida. Opa, vou ao culto, hoje Deus vai me visitar. Meu irmão, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30, 31 dias no mês,
365 dias por ano, o Senhor está na sua vida. Ele não está sobre a sua vida, Ele está dentro de você. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para fazer de nós morada, habitação. Diga, Deus não me visita. Diga, eu não sou um hotel onde Deus passa férias. Eu não sou um quarto onde Deus descansa. Eu não sou uma estrebaria, tá louco? Diga, eu sou. Diga, eu sou. Nessa terra, um lugar onde Deus mora. Senhor, Tu és bem-vindo para morar na minha vida. Tu és bem-vindo para morar no meu coração. Eu quero mesmo, de fato e de verdade, que o Senhor more na minha vida todo dia, que o Senhor esteja presente na minha vida todo dia. Não é presente do lado de fora para fazer o que eu quero, mas é morando do lado de dentro, para que essa bênção de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, se torne visível. Olha para o seu irmão e diga, não há nenhum ser humano na terra, sobretudo entre os filhos de Deus, a quem Deus olhou e disse, você vai lutar a vida toda, você pode lutar, mas você também tem direito a uma vitória, você tem direito a uma colheita, você tem direito a portas abertas, você tem direito a favor de Deus, você tem direito a ser alimentado pelo Senhor, você tem direito a crescer, a avançar, a conquistar, a prosperar, você tem direito. E quando eu digo, ouça meu amado, quando eu pego o microfone, vou pregar e eu digo, ei, você é alguém que está divinamente ligado a um Deus de milagres, a um Deus das causas impossíveis. Como é que eu posso estar ligado a um Deus de milagre e não viver milagres? Como eu posso estar ligado ao Deus das causas impossíveis e não viver impossível? Como é que eu posso? Então nós temos que tomar uma decisão. Ou Ele é o Senhor, e é mesmo, e tome conta. Pode invadir que eu preciso. E Deus não, ouça, a obra de Deus em nós não é uma reforma maluca. Sabe aquelas reformas? Você fala, eu nem sei onde é que eu estou. Eu queria só construir uma porta, levantei 2 casas. Que maluquice é essa? O poder de Deus não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não são as circunstâncias que dizem que eu estou salvo. É a palavra imutável de Deus que diz que eu estou salvo. E nessa palavra eu creio e acredito. Porque se eu não crer e não acreditar, como que esta palavra vai operar na minha vida para me santificar dia a dia, para que eu possa estar na sua presença? Ok, e por último, diga ao seu irmão, por favor, cada linha, cada frase dessa palavra é exatamente o que o diabo teme, porque ele não pode tocar na palavra, ele não pode impedir a palavra, ele não pode apagar a palavra, ele não pode fazer nada contra a palavra, porque depois que a palavra é liberada dos céus, a única coisa que essa palavra pode fazer é se manifestar com o propósito para o qual ela foi liberada. Amém? Então, nessa nossa retomada aí, semana que vem a gente vai falar mais um pouco exatamente sobre isso. Mas concluindo, comece a partir de hoje a manifestar uma fé que pega, uma fé que toma posse. Desculpe, eu não quero ouvi-lo, eu não preciso ouvir de você, pastor, eu não estou entendendo. Então, quando você não estiver entendendo alguma coisa que Deus está ou não está fazendo, corra para a palavra, que a palavra vai falar com você. Não se esqueça que a palavra é Espírito. Eu dizia há pouco, e saí, não concluí, mas ouça, Deus não fez remendo.
o nosso espírito estava morto por causa do... Aí Ele foi e nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito em nós com o qual Deus se relaciona. Ele, quando você e eu fomos salvos, Ele pode curar a nossa alma ou libertar a nossa alma, mas Ele não quer assunto com a nossa alma. E Ele não tem nenhum problema com o nosso corpo, porque o pecado trouxe algumas coisas que antes não tínhamos. Como assim? Você envelhece por causa do pecado da dona Eva, que convenceu o seu Adão. Por isso eu costumo dizer que se as mulheres não tivessem entrado na parada, a gente estava no paraíso até hoje. Entendeu, minha filha? Se vocês tivessem ajudado, tivesse dito não, ou gritado socorro, Adão, a gente teria ido lá e a gente estava no paraíso até hoje. Olha para alguém que está à sua esquerda e à sua direita, diga para ele ou para ela: Deus não terminou com você ainda. Diga: você ainda vai dar muito glória a Deus, meu amado. Você vai ficar falando com o pastor diuturnamente. Eu quero dar o testemunho, porque não é se Deus está na nossa vida todo dia, porque eu só posso dar testemunho uma vez no ano. Eu posso dar testemunho todo dia, porque Deus é fiel. Eu posso profetizar, eu posso declarar, porque a minha fé não é uma fé que acredita, uma fé circunstancial, uma fé que olha para as coisas e diz: enquanto tudo estiver favorável, eu creio. Não, agora nada está favorável. Pastor, nada está favorável, mas creia, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Creia, acredite, porque Ele é o Senhor da sua vida. Creia, acredite, você está divinamente ligado a um Deus de milagre, a um Deus que opera maravilhas, a um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos, a um Deus que criou todas as coisas, a um Deus que tem poder de chamar a existência o que não é como se já fosse, e à medida que Ele chama a existência, o que fica para nós é exatamente aquilo que Ele falou, não é aquilo que está aparecendo. E diga por último: eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Aleluia. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza.